A diversidade cultural e a riqueza da região sul da Ásia é verdadeiramente impressionante. Este extenso território engloba várias nações, cada uma enriquecendo o cenário com suas cores vibrantes, diferentes tradições culturais e estilos de vida únicos. Este território singular se distribui por paisagens impressionantes, desde as imponentes montanhas do Himalaia até as planícies do Indo, refletindo uma riqueza de tradições e estilos de vida distintos. No entanto, embora seja um país de grande beleza natural e cultural, o Paquistão enfrenta desafios significativos, principalmente no campo econômico. A instabilidade econômica tem afetado a segurança do país, levantando preocupações entre visitantes e investidores. No passado, o Paquistão era conhecido como uma região de grandes civilizações, como o Vale do Indo, e é frequentemente chamado de Coração da Ásia, devido à sua localização estratégica e importância histórica. Este título se deve à presença de antigos sítios arqueológicos, grandes montanhas e rios que são vitais para a região. Olá pessoal, eu sou o Diego, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Geocuriosidades. Se já está gostando do vídeo, curta e compartilhe com um amigo. E não se esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito. Mas vamos continuar explorando mais sobre esse curioso país chamado Paquistão. O Paquistão está localizado no sul da Ásia, possuindo uma área de 880 mil quilômetros quadrados. É habitado por 235 milhões de pessoas, sendo um dos países mais populosos do mundo. No entanto, apenas 30% da população vive em áreas urbanas, com a maioria residindo em regiões rurais e montanhosas, onde o custo de vida é mais acessível. Ao sul, o Paquistão possui uma extensa costa no Mar Arábico e faz fronteira com Afeganistão, Irã, China e Índia. Sua capital, Islamabad, localiza-se no Planalto de Potohar, no nordeste do país. Fundada nos anos 60 e projetada pelo arquiteto grego Konstantinos Apostolou Doxiadis. A cidade abriga aproximadamente 1.200.000 habitantes, expandindo para cerca de 4 milhões na área metropolitana. Islamabad é o centro político e administrativo do país, cercada pela beleza natural das colinas de Margala. É famosa por seus parques bem cuidados, como o Parque Chakraparian e a impressionante Mesquita Faisal, com sua arquitetura moderna e branca, sendo uma das maiores mesquitas do mundo. Islamabad também se destaca pelo padrão de vida relativamente alto de seus habitantes, em comparação com outras regiões do Paquistão. Muitos residentes desfrutam de estabilidade financeira através de empregos no setor público ou negócios que atendem a uma clientela com poder aquisitivo mais elevado. Durante um passeio aleatório pelas estradas da capital paquistanesa, é comum avistar barbeiros à beira da estrada. Suas barbearias improvisadas geralmente consistem em cadeiras, espelhos e algumas ferramentas de barbear, sob a sombra das árvores. Os barbeiros na estrada cobram metade ou menos da metade do preço para se barbear, ou pelos cortes de cabelo do que as lojas comuns, e 10 ou até mais vezes menos que os salões de beleza, oferecendo uma opção fácil para muitos trabalhadores que não podem pagar salões caros. No entanto, pouca higiene é vista nessas barbearias ao ar livre, onde alguns barbeiros não trocam lâminas ou esterilizam seus equipamentos, pois são caros ou complicados, considerando a quantidade de dinheiro que eles cobram de seus clientes. Além dos barbeiros, também é comum encontrar médicos e dentistas oferecendo serviços nas ruas, incluindo procedimentos como extração de dentes e colocação de próteses dentárias em consultórios improvisados. Mais de 13 mil autônomos sem formação atuam ilegalmente no Paquistão, oferecendo serviços odontológicos em locais improvisados nas ruas, atendendo uma demanda da população que não tem acesso adequado à saúde. Pois estatísticas recentes revelam que 78% da população não possui acesso a serviços básicos de saúde. Já nas áreas rurais do Paquistão, apesar da distância das comodidades modernas e da tecnologia, as pessoas optam por uma vida mais natural, valorizando a tranquilidade e a proximidade com a natureza. Isso proporciona uma qualidade de vida mais tranquila, longe da poluição e do barulho das cidades.
As mulheres desempenham um papel fundamental na economia desses locais, dedicando-se a diversas atividades como tecelagem, produção e venda de alimentos e outros produtos artesanais. Essas práticas não só contribuem para a economia familiar, mas também preservam tradições culturais que são passadas de geração em geração. Além disso, a agricultura é uma atividade central na vida rural, com muitas famílias cultivando suas próprias terras e criando animais como gado e cabras. A produção de alimentos é variada, incluindo trigo, arroz, frutas e vegetais. A troca de produtos entre vizinhos e a venda em mercados locais fortal. Entretanto, o cenário educacional no Paquistão é crítico. O país possui o segundo maior número de pessoas em idade escolar fora das salas de aula no mundo, sendo a maioria do sexo feminino. Os anos de estudo são, em média, 8, e os gastos governamentais com educação somam apenas 3% do PIB. A situação é ainda mais preocupante nas áreas rurais e regiões desfavorecidas, onde a falta de infraestrutura, a pobreza e as normas culturais restritivas contribuem para a baixa frequência escolar e altas taxas de abandono. A fragilidade do sistema educacional nessas áreas impede que muitas crianças, especialmente meninas, tenham acesso à educação de qualidade. Além dos desafios educacionais, o Paquistão enfrenta uma série de problemas estruturais e socioeconômicos. O país está constantemente envolvido em disputas territoriais com a Índia, especialmente na região da Caxemira, o que gera tensão política e consome recursos que poderiam ser destinados ao desenvolvimento social e educacional. O Paquistão é o sexto país mais populoso do mundo e o único estado islâmico com armas nucleares, o que acrescenta uma dimensão complexa à sua política interna e externa. Além disso, o país enfrenta desastres naturais sazonais, como as chuvas de monções e inundações, que frequentemente causam danos significativos. Recentemente, após as implacáveis chuvas de monções, um terço do Paquistão foi severamente afetado, resultando em inundações que deixaram casas isoladas e obrigaram muitos a usar barcos para se locomover. Em algumas áreas, como Dadu, as comunidades ainda lutam para se recuperar, enfrentando desnutrição e falta de recursos básicos. O impacto econômico foi significativo, com danos estimados em bilhões de dólares, exacerbando uma situação já frágil. A gravidade desses problemas urbanos faz com que alguns paquistaneses evitem viver nas cidades, achando mais sensato estabelecer-se nas áreas rurais do país, como já vimos anteriormente. Entretanto, embora alguns prefiram viver nas regiões frias próximas ao Himalaia, outros escolhem áreas quentes e enfrentam o calor do deserto. No deserto, as casas frequentemente carecem de infraestrutura básica, como eletricidade e água. Muitas crianças não frequentam a escola. Os meninos cuidam de ovelhas e cabras, enquanto as meninas preparam o pão amassando a massa, frequentemente na forma de chapati, um alimento básico nas aldeias paquistanesas. Na região, a agricultura é impraticável devido à falta de terras férteis. Nesse cenário, os camelos desempenham um papel crucial. São essenciais para os moradores, fornecendo leite de alta qualidade usado diretamente para fazer pão e refeições, e também para produzir manteiga e queijo. Viver no deserto é extremamente desafiador devido ao sol escaldante, às plantas espinhosas e às tempestades de areia. No entanto, há esforços contínuos para melhorar essa realidade. Um exemplo notável é o projeto do Canal Kashi, iniciado em 2002 pelas autoridades para enfrentar esse desafio. Com um fluxo máximo de 6.000 pés cúbicos por segundo, este canal tem o potencial de transformar áreas áridas em paisagens verdejantes. Inicialmente planejado para ser concluído em 2008, o projeto enfrentou desafios como interrupções de financiamento. Após mais de 2 décadas de trabalho, o canal está próximo da conclusão, trazendo nova esperança para a região. Desde 2017, o canal Kashi já fornece água para sul de Punjab e norte do Paquistão, com planos de expansão para irrigar 73.000 acres de terras estéreis ou parcialmente cultiváveis. Isso não só promove a agricultura, mas também impulsiona a economia local.
estimando-se lucros anuais de aproximadamente 19,7 bilhões de rúpias e recuperação do investimento inicial em 4 anos. Além de ser um canal de irrigação crucial, o canal Kathi também é um projeto de desenvolvimento de infraestrutura, criando estradas permanentes e facilitando o transporte de colheitas. E por falar em estradas, o Paquistão é lar da estrada mais alta do mundo, a espetacular Estrada do Karakoram. Construída a uma altitude de 4.693 metros e estendendo-se até a China, esta estrada impressionante possui 1.300 quilômetros de extensão, com grande parte dela atravessando o território paquistanês. Parte da histórica Rota da Seda, a Estrada do Karakoram é um corredor internacional vital que também passa pela região da Caxemira. A cultura do Paquistão é profundamente rica, formada ao longo de milênios e influenciada por diversos povos, incluindo os indo e os mongóis. Muitos costumes e normas culturais do país estão intimamente ligados à religião predominante, que é o Islã. Entre as danças tradicionais, destaca-se o Bhangra, originário da região de Punjab, que também é um estilo musical bastante apreciado. O Bhangra é uma dança vibrante e enérgica, tradicionalmente executada durante as colheitas e celebrações. Com o passar dos anos, evoluiu e incorporou elementos modernos, mantendo sua popularidade tanto em eventos culturais quanto na mídia. O calendário cultural paquistanês é repleto de festividades religiosas e culturais, refletindo a diversidade do país. O Eid al-Fitr e o Eid al-Adha são duas das principais celebrações islâmicas, marcadas por orações comunitárias, refeições festivas e atos de caridade. Durante o mês sagrado do Ramadã, os muçulmanos paquistaneses observam o jejum do nascer ao pôr do sol, culminando na celebração do Eid al-Fitr. Outro evento popular é o Festival de Pipas, Basant, que marca a chegada da primavera. Celebrado principalmente em Lahore, Basant transforma os céus em um mar de cores vibrantes, com pipas de diferentes formas e tamanhos. As ruas ficam repletas de música, dança e competições de pipas, criando uma atmosfera de alegria e camaradagem. A culinária paquistanesa é igualmente rica e diversificada, influenciada pelas tradições culinárias do Oriente Médio, Ásia Central e subcontinente indiano. Pratos como biryani e kebabs são apenas algumas das delícias que refletem a fusão de sabores e técnicas culinárias. O chá é uma bebida central na cultura paquistanesa, frequentemente servido com lanches como samosas e pakoras. O nome Paquistão tem um significado profundo e simbólico. Criado em 1933 por Chaudhry Rahmat Ali, um estudante de Cambridge, o nome é um acrônimo que representa as regiões muçulmanas do norte do subcontinente indiano. Além disso, Pak, em urdu e persa, significa puro, refletindo o desejo de criar uma terra pura para os muçulmanos. O termo Istan é um sufixo persa, que significa terra de, resultando em terra dos puros. A bandeira do Paquistão foi adotada oficialmente em 11 de agosto de 1947, poucos dias antes da independência do país. A bandeira é composta por um fundo verde escuro com uma faixa branca vertical no lado esquerdo. O verde representa a maioria muçulmana do país, enquanto a faixa branca simboliza as minorias religiosas e o desejo de paz e harmonia entre todas as comunidades. No centro da parte verde, há uma lua crescente branca e uma estrela de 5 pontas. A lua crescente representa progresso e a estrela simboliza luz e conhecimento. Em suma, o Paquistão é um país de contrastes, onde a beleza natural e a rica herança cultural coexistem com desafios econômicos e sociais. Apesar das dificuldades, o espírito resiliente do povo paquistanês e os esforços contínuos para o desenvolvimento proporcionam uma esperança renovada para um futuro melhor. E com essas fascinantes curiosidades, encerramos nossa jornada pelo Paquistão. Agradecemos por nos acompanhar nesta exploração única. Se gostaram do vídeo, considere deixar o seu like e se inscrever no canal para nos acompanhar em nossas próximas explorações. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.